Então, a partir de agora, você está querendo elevar o seu nível de leitura bíblica um pouco mais a sério e de maneira sistemática, querendo saber mais sobre os conhecimentos da Palavra de Deus e de seus ensinamentos. Então, se você é esse tipo de pessoa, parabéns para você. Essa é uma das grandes provas de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e incomodando você a se aproximar mais do Pai Celestial. E pensando nisso, hoje nós vamos trazer aqui 4 dicas de como ler a Bíblia da maneira certa. São dicas de extrema importância para que o cristão tenha uma leitura saudável e proveitosa das Sagradas Escrituras. E no final desse vídeo temos uma dica bônus que eu considero como a mais importante de todas elas que nós vamos falar aqui hoje. Mas calma, não vai pulando logo para o final do vídeo, porque senão você não vai entender nada se não observar quais os 4 primeiros passos que nós temos que fazer para ler a Bíblia da maneira correta. Então pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer nos ajudar a trazer mais vídeos assim para você, eu já vou pedindo que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá certo? Bom, a primeira dica que nós vamos trazer aqui hoje é: ore antes e depois da leitura bíblica. Agora, por que orar antes? Veja bem, essas são algumas das razões. A Bíblia Sagrada, ela é um livro espiritual, né? E o seu autor é o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens de todas as épocas e classes diferentes, como reis, como pescadores, médico também. Portanto, você deve orar antes da leitura bíblica para você justamente pedir esse discernimento espiritual da palavra de Deus. Agora, você imagina, por exemplo, que eu escreva um livro. Então, digamos que você pegue esse livro e você comece a ler ele, e você vai passar por passagens que você não consegue entender assim tão facilmente. E então você perguntaria a opinião de 1 ou 2 amigos seus, dizendo assim: ei, olha só, o que você me diz dessa passagem aqui? O que será que ele quis dizer quando escreveu esse termo ou essa expressão? Então você perguntaria a eles e um diria assim: olha, eu acho que ele quis dizer isso aqui. E o outro olharia e talvez diria assim: não, eu acho que ele quis dizer foi exatamente isso aqui. E de qualquer forma ficaria assim sempre apenas no campo da especulação, nunca sem alguma certeza definitiva. Agora, por outro lado, se você viesse diretamente a mim, que seria o autor desse livro, eu com certeza lhe daria uma resposta bem mais precisa e certeira. Então, você entendeu agora o que eu quis dizer com isso? Pois o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Foi ele quem a escreveu e usou homens de todas as épocas e lugares para escrever estas escrituras que estão conosco até os dias de hoje. É por isso que você tem que orar a Ele, ao Espírito Santo que está em nós, porque Ele vai lhe dar a orientação correta e o discernimento para entender os textos bíblicos. E para esta afirmação que nós fizemos, nós temos como base a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então você diria: tudo bem, irmão Lucas, então entendemos que temos que pedir essa orientação ao Espírito Santo, que é o autor das Sagradas Escrituras, mas por que orar depois? Porque nós temos a tendência a quase sempre orar pelas mesmas coisas, e nós não damos assim espaço para discernir sobre as coisas novas que nós aprendemos ao ler a palavra do Senhor. Então é dessa maneira que nós devemos internalizar a palavra de Deus no nosso coração. Nós devemos fazer uma oração em que aquele texto bíblico que nós lemos naquele dia seja aplicado nela, pedindo assim ao Senhor para que nós possamos agir segundo
a sua vontade revelada. Agora, a segunda dica que nós temos é: tenha um plano de leitura bíblica. Um plano de leitura bíblica, ele é de extrema importância para que você tenha uma certa disciplina na sua vida cristã. Porque com o tempo, você vai perceber que haverá dias que você acordará extremamente disposto a ler toda a palavra de Deus. Então acontece que nesse dia você vai lendo de um capítulo e vai passando de um para o outro, até que o tempo voa e você nem percebe de tão empolgado que está ao descobrir coisas novas em relação ao Evangelho de Cristo. Porém, a triste realidade é que nem todos os dias serão assim. Nós temos que admitir que haverá dias também em que vamos acordar extremamente incrédulos e frios espiritualmente e não vamos ter aquela vontade de orar ou ler a palavra de Deus. Então, na verdade, o que eu estou querendo falar para você aqui é que nós devemos, sabendo disso, buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. Portanto, no dia que você amanhecer dessa forma, empolgado e disposto, se sature na lei de Deus. Agora, porém, quando chegar esses dias em que você parecerá frio e sem vontade de ler ou orar, a disciplina com esse plano de leitura vai lhe ajudar a ficar firme nesses dias maus. A disciplina vai lhe ajudar a permanecer firme e você vai orar e você vai ler a Bíblia mesmo sem vontade, porque agora você vai estar seguindo este plano de leitura bíblica. Porque agora você vai manter aquela frequência dia após dia e você vai saber que agora você tem um compromisso com Deus todos os dias. E eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo onde você poderá encontrar ótimos planos de leitura bíblica para você estar aí acompanhando durante um ano. É só você ver qual o melhor se encaixa no seu perfil e aproveitar. Agora, a terceira dica é uma das mais importantes que nós estamos falando aqui hoje. Na terceira dica, você deve fazer perguntas e procurar respostas durante a sua leitura bíblica. Porque ler a Bíblia apenas por lê-la não faz diferença nenhuma na sua caminhada com Deus. Porque você ficaria surpreso em saber que de fato há cristãos que leem a Bíblia simplesmente para satisfazer o seu intelecto e outros ainda leem simplesmente com o objetivo de declarar que já leu a Bíblia toda quando alguém lhes perguntar. Mas na verdade o que está acontecendo é que esse tipo de pessoa ele não está tendo proveito com essa leitura porque a sua leitura se resume apenas em saltar algumas páginas e não aplicar elas no dia a dia, na sua vida, para ter aquele temor ao Senhor. Então a grande realidade é que se você não conseguir compreender o que aquele texto quer dizer, você não vai tirar proveito para a sua vida. E é exatamente por isso que você deve interagir com a leitura bíblica naquele dia, fazendo perguntas do tipo: o que esse texto revela sobre a vontade de Deus? Qual atributo de Deus eu posso encontrar aqui nessa passagem bíblica? Ou por que será que Jesus agiu dessa forma com esse personagem nessa determinada situação? Ou então, quando você estiver lendo, você vai perceber que há palavras que se repetem muitas vezes em uma passagem. Então você deve se perguntar: nossa, por que essa palavra se repete tanto na Bíblia? E você deve também aproveitar para observar quais as atitudes que Deus reprovou e quais as atitudes que Deus se agradou naquela passagem bíblica que você leu naquele dia. E você procurar imitar todos os bons exemplos que você encontrar na Bíblia, a fim de que possamos ser a cada dia conformados à imagem de Cristo. Pessoal, e a nossa quarta dica é de extrema importância, porque nela você deve procurar Cristo. Procurar Cristo, procurar Cristo. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que o Evangelho, ele não é sobre a nossa vida. Ele não é sobre a minha vida, ele não é sobre a sua vida, porque de fato o coração do Evangelho, ele se trata da vida e da obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É exatamente tudo sobre ele, como está escrito na carta aos Colossenses. Tudo foi criado por ele e para ele,
E você tem que entender que no plano econômico de Deus, Jesus Cristo é tudo. Agora veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, ao lerem a Bíblia ou terem o interesse de começar a ler a Bíblia, elas começam lendo com a expectativa de que tudo que aconteceu com os homens e mulheres do passado de Deus deva acontecer na vida delas também. Porque a primeira coisa que elas pensam, até mesmo no momento da leitura, é nelas mesmas. Então, como nós devemos procurar a Cristo nas Sagradas Escrituras? Nós vamos pegar aqui o exemplo da história de José do Egito. A gente vê que ele foi traído por seus irmãos, a gente vê que ele foi vendido como escravo para o Egito, porém Deus estava com ele e ele deu grande porção de sabedoria diante do faraó e de todo o seu palácio. Então o faraó ele confiou a José todo o seu reino e deu para ele toda a autoridade, de forma que no Egito inteiro nada acontecia sem o decreto ou a autorização de José. Então nós não podemos pegar uma passagem assim e a primeira coisa que vem à nossa cabeça deva dizer assim: nossa, será que Deus pode fazer isso comigo também? Não, essa não deve ser a nossa primeira atitude, mas você deve primeiramente buscar Cristo nos detalhes. Veja, você deve olhar para o texto bíblico e dizer assim: nossa, José foi traído pelos seus irmãos, assim como Cristo foi traído por Judas. E você deve ver: nossa, José foi tentado pela esposa do faraó, assim como Cristo foi tentado por Satanás no deserto. E José teve toda a autoridade confiada a ele do reino do Egito, como Cristo também. Deus lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra, de maneira que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai se ele não quiser. E você tem que saber que a próxima batida que o seu coração der é porque é da vontade de Jesus Cristo. Ele é soberano sobre toda a terra. Bom, então, como promessa é dívida, nós vamos aqui dar para você a nossa dica bônus, que é mais importante de tudo. Pessoal, qual o seu objetivo com esse interesse de ler a palavra do Senhor? Será que você quer apenas aumentar o seu conhecimento? Será que você tem apenas o interesse de debater assuntos com outras pessoas que também entendem da palavra, apenas para dizer que sabe mais? Se de fato o seu objetivo foi esse, não comece assim, isso está errado. Você deve procurar sim buscar o conhecimento da palavra do Senhor, para que você possa crescer no temor a Ele, para que você possa ajudar os seus irmãos quando estiverem passando por algum problema ou tirar alguma dúvida. E você tem que ser cada vez mais humilde, porque quando a gente tende a buscar esse conhecimento, mas não orar também, o nosso coração facilmente cria uma soberba, e isso não pode acontecer. Nós temos que de fato ler, pedir ao Senhor orientação e não apenas conhecer, mas o mais importante é viver tudo aquilo que nós aprendermos na leitura da palavra de Deus. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí para ajudar o nosso canal aqui a crescer, tá certo? Nós vamos estar aí trabalhando para trazer mais conteúdos assim para você. Graça e paz a todos e até a próxima.